Um milionário sai, como de costume, de sua mansão para viajar quando uma pequena mendiga o aborda, fazendo-o parar o carro. Ela diz: "Tio, o encanador já acabou o serviço?" Intrigado, ele pergunta que encanador. E a menina revela que toda vez que ele sai para viajar, sua esposa chama o encanador. Mas hoje ele disse que ia trazer ferramentas especiais. O milionário afirma que não estava esperando nenhum encanador. Então decide cancelar a viagem e esperar escondido para descobrir quem é esse encanador. O que ele vê o deixa completamente chocado. A manhã de terça-feira despontou com aquela luminosidade dourada que prometia um dia perfeito. Ricardo Santana ajustou o nó da gravata italiana enquanto observava através da janela panorâmica de seu quarto o jardim impecável que se estendia por hectares. Aos 38 anos, havia construído um império que poucos conseguiriam imaginar, mas naquele momento, preparando-se para mais uma viagem de negócios, sentia o peso familiar da solidão que o acompanhava desde criança. O aroma de jasmim invadia sutilmente o ambiente quando ele desceu as escadas de mármore Carrara, suas pegadas ecoando no vasto hall de entrada. Camila, sua esposa há 5 anos, havia saído cedo para a academia, como sempre fazia às terças-feiras. Ele sorriu ao lembrar-se de como ela cuidava meticulosamente da forma física, uma das qualidades que o havia conquistado quando se conheceram naquela conferência empresarial em Paris. Suas malas, Louis Vuitton, aguardavam organizadas próximo à porta principal. Esta viagem a Londres duraria apenas 3 dias, mas representava a conclusão de um acordo que triplicaria seus investimentos no mercado europeu. Ricardo sempre se orgulhara de sua capacidade de ler pessoas e situações, uma habilidade que atribuía tanto ao sucesso nos negócios quanto à necessidade de proteção desenvolvida após ser abandonado pelos pais aos 7 anos. O motorista chegaria em 15 minutos. Ele pegou as malas, sentindo o peso familiar dos documentos importantes guardados no compartimento secreto da maior delas. Confiança sempre havia sido sua marca registrada, nos funcionários, nos sócios, especialmente em Camila, que se tornara não apenas sua companheira, mas também sua principal conselheira empresarial. O som de pássaros cantando misturava-se ao ruído distante do trânsito matinal quando ele abriu a porta principal. A brisa carregava promessas de um dia produtivo. Foi então que a viu. A menina que frequentava aquela rua havia meses, sempre observando discretamente o movimento das casas luxuosas. Ela não podia ter mais de 7 anos, magra demais para a idade, com olhos grandes e expressivos que pareciam guardar segredos muito pesados para alguém tão pequena. "Bom dia, tio", ela sussurrou, aproximando-se com a familiaridade de quem já havia estabelecido uma conexão silenciosa. Ricardo sempre deixava algumas moedas para ela quando saía, um gesto que fazia discretamente, sem alarde. Havia algo naquela criança que tocava profundamente sua alma. Talvez o reconhecimento de uma solidão que ele conhecia intimamente. "Bom dia, pequena. Como você está hoje?" Ricardo sorriu genuinamente, colocando as malas no chão por um momento. Havia aprendido que ela respondia melhor à gentileza do que à pressa dos adultos ocupados. A menina olhou ao redor nervosamente, como se quisesse ter certeza de que estavam sozinhos. Então, com a voz ainda mais baixa, disse algo que fez o mundo de Ricardo parar. "Tio, o encanador está vindo hoje de novo." "Que encanador?" A pergunta saiu automaticamente, mas uma sensação estranha começou a formar-se em seu estômago. Camila não havia mencionado nenhum problema de encanamento recentemente. Os olhos da menina se arregalaram ligeiramente, como se ela houvesse dito algo que não deveria. "Ah, toda vez que você sai para viajar, a tia chama o encanador. Mas hoje ele disse que ia trazer umas ferramentas especiais." O sangue de Ricardo gelou instantaneamente. Ferramentas especiais. Sua mente começou a processar informações com a velocidade que o tornara um empresário bem-sucedido.
Mas desta vez, cada conclusão parecia mais perturbadora que a anterior. Ferramentas especiais para quê? Pequena. Sua voz saiu mais tensa do que pretendia. A criança pareceu perceber que havia compartilhado algo importante demais. Ela deu um passo para trás, mas manteve os olhos fixos nos dele, como se quisesse transmitir uma mensagem urgente que suas palavras não conseguiam expressar completamente. Naquele momento, o som de um carro se aproximando quebrou o silêncio tenso que havia se estabelecido entre eles. E Ricardo percebeu que sua vida acabara de mudar para sempre. O motorista desceu do Mercedes preto e caminhou em direção à entrada da mansão. Mas Ricardo levantou a mão, sinalizando para que esperasse. Seu cérebro funcionava em velocidade máxima, processando cada palavra da menina como peças de um quebra-cabeça que ele nem sabia que existia. Pequena, você tem certeza sobre o encanador? Ricardo se ajoelhou para ficar na altura dos olhos dela, mantendo a voz suave apesar da tempestade que se formava em seu interior. Você ouviu outras vezes? A criança assentiu vigorosamente, seus cachos desalinhados balançando com o movimento. Sim, tio. Ele sempre vem quando você sai de carro com as malas. A tia fica toda arrumada, sabe? Com aquele perfume forte que dá para sentir lá na rua. Perfume forte. Camila sempre usava apenas uma fragrância delicada, quase imperceptível. Ricardo sentiu o primeiro nó se formar em seu estômago. Cada detalhe que a menina compartilhava parecia desconstruir a imagem perfeita que ele tinha de sua vida conjugal. E hoje é diferente porque ele vai trazer ferramentas especiais? Insistiu, tentando manter o tom casual enquanto sua mente trabalhava freneticamente. Eu ouvi quando ele ligou para ela ontem à tarde. Eu estava ali na esquina, brincando com uma bonequinha que achei quando ele passou falando no telefone. Disse que hoje traria aqueles equipamentos que você pediu e que desta vez seria definitivo. Definitivo. A palavra ecoou na mente de Ricardo como um sino de alarme. Que tipo de trabalho de encanamento seria definitivo? E por que Camila não havia mencionado nenhum problema hidráulico? Eles conversavam sobre tudo, ou pelo menos ele acreditava que conversavam. O motorista pigarreou discretamente, lembrando-o do compromisso. O voo para Londres partiria em 2 horas, e o check-in já deveria ter sido feito. Mas como poderia viajar com aquelas informações martelando em sua cabeça? Senhor Santana, precisamos ir, senhor, murmurou o motorista, aproximando-se respeitosamente. Ricardo olhou para a menina mais uma vez. Qual é seu nome, pequena? Sofia. Ela respondeu baixinho, brincando nervosamente com a bainha da camiseta surrada. Sofia, obrigado por me contar isso. Você é uma menina muito observadora. Ele tirou uma nota de R$ 50 do bolso e a estendeu para ela. Compre algo gostoso para comer hoje. Está bem? Os olhos de Sofia se iluminaram, mas ela hesitou antes de pegar o dinheiro. Tio, você não vai viajar hoje? A pergunta o surpreendeu. Como uma criança de 7 anos havia percebido sua hesitação. Por que pergunta isso? Você sempre sai correndo quando me vê, com pressa para não perder o avião. Hoje você está diferente. Está com cara de preocupado. A perspicácia da menina o impressionou e, ao mesmo tempo, confirmou seus temores. Se até uma criança conseguia perceber que algo estava errado, como ele havia sido tão cego? Ricardo tomou uma decisão impulsiva. Pedro, disse ao motorista, leve as malas de volta para dentro. Vou cancelar a viagem. Senhor, o Sr. Martinez está esperando o senhor em Londres. Este negócio representa milhões de... Eu sei exatamente o que representa. Ricardo interrompeu, sua voz carregando uma autoridade que não admitia questionamentos. Diga ao Sr. Martinez que tive uma emergência familiar. Reagendaremos para a próxima semana. Enquanto o motorista obedientemente carregava as malas de volta, Ricardo se virou para Sofia. Você disse que ele sempre liga para minha esposa antes de vir? Sempre. Geralmente de manhã cedo, quando você já saiu. Mas ontem foi diferente. Foi de tarde e ele parecia mais animado.
animado. O estômago de Ricardo se contraiu ainda mais. Que tipo de encanador ficava animado com trabalho hidráulico? Sofia, preciso te pedir um favor muito importante. Ricardo se inclinou mais próximo dela. Você pode ficar por aqui hoje e me avisar se vir o encanador chegando, mas sem deixar ninguém saber que está observando. Está bem? A menina assentiu solenemente, como se compreendesse a gravidade da situação. Você quer que eu seja sua espiã? Algo assim. Ricardo quase sorriu apesar da angústia. Mas nosso segredo, combinado? Combinado, tio Ricardo. Ele parou, surpreso. Como você sabe meu nome? Sofia apontou discretamente para a placa dourada na entrada da propriedade. Está escrito ali, Família Santana. E a moça do correio sempre fala, correspondência para o senhor. Ricardo, quando entrega as cartas. Mais uma vez, a atenção aos detalhes da criança o impressionou. Quantas outras coisas ela havia observado que poderiam ser importantes? Enquanto caminhava de volta para a mansão, Ricardo sentiu que estava prestes a descobrir verdades que talvez preferisse não conhecer. Ricardo observou da janela do escritório enquanto o motorista se afastava, levando consigo a rotina que ele conhecia tão bem. A mansão nunca havia parecido tão grande e silenciosa. Cada eco de seus passos no mármore parecia amplificado, como se a própria casa estivesse sussurrando segredos que ele não conseguia decifrar. Camila retornaria da academia em 1 hora. Isso lhe dava tempo suficiente para procurar evidências do tal encanador sem levantar suspeitas. Mas por onde começar? Ricardo percebeu, com um aperto no peito, que conhecia muito pouco sobre a rotina diária de sua própria esposa quando ele não estava presente. Começou pelo óbvio, a cozinha e os banheiros. Se realmente houvesse problemas de encanamento, certamente haveria sinais visíveis. Examinou cada torneira, cada conexão, cada cano à vista. Tudo funcionava perfeitamente. Nem mesmo uma gota da água pingava em lugar algum. No banheiro da suíte master, onde ele e Camila passavam todas as manhãs se preparando para o dia, Ricardo observou cada detalhe, como se visse tudo pela primeira vez. O chuveiro com hidromassagem que ele mesmo havia mandado instalar no ano anterior funcionava impecavelmente. As torneiras douradas brilhavam sem qualquer sinal de problemas. Os registros estavam todos em perfeito estado. Então, por que um encanador viria aqui repetidamente? Murmurou para si mesmo, sentindo a primeira pontada real de desconfiança em relação à mulher que amava. Desceu para o porão, um espaço que raramente visitava. Camila sempre dizia que cuidava da organização da casa e ele confiava plenamente em sua eficiência. Agora, percorria cada canto com olhos de investigador, procurando qualquer indício que explicasse as visitas misteriosas. Foi quando encontrou, escondida atrás de caixas de decoração natalina, havia uma caixa de ferramentas que ele nunca havia visto. Não era das marcas caras que ele costumava comprar para pequenos reparos domésticos. Era uma caixa simples, preta, com fechaduras que pareciam mais robustas do que necessário para ferramentas comuns. Ricardo abriu a caixa com mãos trêmulas. Dentro, encontrou ferramentas que definitivamente não serviam para encanamento. Havia alicates especiais, chaves de formatos estranhos e algo que o fez gelar. Pequenos dispositivos eletrônicos que pareciam equipamentos de escuta ou gravação. O que diabos é isto? Sua voz ecoou no porão vazio. Carregada de uma incredulidade crescente, fotografou tudo com o celular antes de recolocar cada item exatamente como havia encontrado. Suas mãos tremiam ligeiramente, não de medo, mas de uma raiva fria que começava a substituir a confusão inicial. Subiu novamente para o andar principal, dirigindo-se ao escritório que dividia com Camila. Ela sempre cuidava da parte administrativa de alguns de seus investimentos menores. E ele sempre se orgulhara da parceria profissional que haviam desenvolvido. Agora, olhava para a mesa dela com olhos completamente diferentes. Procurou por qualquer coisa fora do comum. Papéis que não reconhecia,
anotações em códigos, números de telefone desconhecidos. No início, tudo parecia normal. Depois, em uma gaveta que raramente abria, encontrou um caderno pequeno escondido sob pilhas de recibos antigos. As anotações eram em uma caligrafia que definitivamente não era de Camila. Números de contas bancárias, códigos que não reconhecia e nomes que nunca havia ouvido. O que mais o perturbou foi uma lista de datas. Todas correspondiam exatamente aos dias de suas viagens de negócios dos últimos 6 meses. Meu Deus, sussurrou, sentindo o chão se mover sob seus pés. Quanto tempo isso está acontecendo? O som da porta da garagem se abrindo o fez pular como um adolescente flagrado fazendo algo proibido. Camila havia voltado mais cedo da academia. Ricardo guardou rapidamente o caderno, certificando-se de deixar tudo exatamente como havia encontrado. Correu para o quarto, simulando que estava descansando após cancelar a viagem. Quando ouviu os passos dela na escada, fechou os olhos e tentou controlar a respiração acelerada. Ricardo, pensei que você já tivesse partido para o aeroporto. A voz de Camila ecoou pelo corredor, carregada de uma surpresa que soou mais como preocupação do que alegria. Cancelei a viagem. Estava me sentindo um pouco indisposto, respondeu, mantendo os olhos fechados enquanto ela entrava no quarto. Sentiu quando ela se aproximou da cama, mas não conseguiu evitar perceber a hesitação em seus movimentos. Camila, que sempre o cumprimentava com beijos calorosos quando chegava. Desta vez, manteve uma distância sutil, mas perceptível. Indisposto, você nunca cancela viagens por causa de mal-estar. Havia algo na voz dela que ele nunca havia notado antes. Uma espécie de cálculo cauteloso. Talvez eu esteja ficando velho. Ricardo tentou soar casual, mas cada palavra da esposa agora ressoava como um alarme em sua mente. O que mais o assustou foi perceber que, pela primeira vez em 5 anos de casamento, ele sentiu medo da própria esposa. Camila permaneceu parada ao lado da cama por alguns segundos, que pareceram eternos. Ricardo manteve os olhos fechados, mas podia sentir o peso do olhar dela sobre ele, como se estivesse sendo analisado, estudado. Quando finalmente a ouviu se afastar em direção ao banheiro, abriu os olhos cuidadosamente. Através do espelho da penteadeira, observou-a tirar o celular da bolsa e digitar algo rapidamente. A expressão no rosto dela não era de uma esposa preocupada com o mal-estar do marido, mas de alguém que acabara de ter seus planos alterados inesperadamente. Ricardo sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Vou tomar um banho e preparar um almoço especial para você se recuperar, disse Camila, sua voz retomando o tom doce e cuidadoso que ele conhecia tão bem. Mas agora, cada palavra soava ensaiada, teatral. Assim que ouviu o barulho do chuveiro, Ricardo se levantou silenciosamente. Tinha poucos minutos para agir. Dirigiu-se à sala de estar, onde mantinha um telefone fixo antigo que usava raramente. Discou para seu escritório. Marina, preciso que você faça algo discretamente para mim, disse a sua secretária pessoal, mantendo a voz baixa. Quero que contrate um investigador particular. O melhor que conseguir encontrar. Preciso de informações sobre algumas atividades suspeitas em minha residência. Senhor Santana, aconteceu alguma coisa? O senhor parece preocupado. Ricardo hesitou. Marina trabalhava com ele há 10 anos. Era uma das poucas pessoas em quem confiava completamente. Pode ser que sim. E Marina, absoluto sigilo. Nem para minha esposa, caso ela ligue perguntando qualquer coisa sobre minha agenda ou cancelamento da viagem. Entendido, senhor. Vou tratar do assunto imediatamente. Desligou no exato momento em que ouviu o chuveiro parar. Voltou rapidamente para o quarto, fingindo que havia ido apenas ao banheiro. Quando Camila saiu envolta na toalha, ele notou algo que nunca havia percebido antes.
Ela verificou discretamente se o celular havia recebido mensagens antes mesmo de se secar. Querido, que tal uma sopa? Sempre ajuda quando você não está se sentindo bem, sugeriu ela. Mas Ricardo percebeu que seus olhos não demonstravam a preocupação genuína de costume. Seria ótimo, ele forçou um sorriso. Camila, você não mencionou nada sobre problemas de encanamento ultimamente? A pergunta a pegou desprevenida. Por uma fração de segundo, Ricardo viu um lampejo de pânico cruzar seu rosto antes que ela recuperasse a compostura. Encanamento? Não. Por quê? Está tendo algum problema? Não exatamente. É que... Você sabe como sou paranoico com a manutenção da casa. Às vezes fico preocupado que algo possa dar errado quando estou viajando. Camila riu, mas a risada soou forçada. Você e suas preocupações, se houvesse qualquer problema, eu resolveria imediatamente. Você me conhece. Sim, Ricardo respondeu lentamente. Eu pensava que te conhecia. Se ela percebeu a sutileza da frase, não demonstrou. Ou talvez fosse boa demais em esconder reações. Enquanto ela preparava o almoço, Ricardo aproveitou para sair discretamente no jardim, onde sabia que encontraria Sofia. A menina estava exatamente onde esperava, brincando com algumas pedrinhas perto do portão. Sofia, chamou baixinho, aproximando-se da grade. Algo aconteceu hoje. O encanador apareceu. A menina olhou ao redor antes de responder. Não, tio, mas ele ligou para a tia. Eu ouvi quando ela atendeu o telefone lá no Jardim dos Fundos. Ela parecia brava e disse que você não tinha viajado, que os planos teriam que mudar. O coração de Ricardo bateu mais forte. Planos? Que tipo de planos? Não sei, tio, mas ela disse algo sobre reagendar tudo para quando ele viajar de novo e que desta vez não poderia dar errado. Desta vez não poderia dar errado. As palavras ecoaram na mente de Ricardo como martelos. Quantas outras vezes havia dado errado? O que exatamente estava sendo planejado para suas ausências? Sofia, você é uma menina muito corajosa, disse ele, estendendo mais algumas notas pela grade. Continue observando por mim, mas com muito cuidado. Se algum adulto estranho te abordar ou tentar te afastar daqui, você corre para a casa da esquina e pede ajuda. Está bem? Os olhos grandes da menina se arregalaram. Tio, você está com medo? A pergunta simples atingiu Ricardo como um soco. Sim, ele estava com medo. Medo de descobrir que os últimos 5 anos de sua vida haviam sido uma mentira elaborada. Medo de que a mulher que dormia ao seu lado todas as noites fosse uma estranha. Medo de não saber até onde ia a traição. Um pouco pequena. Mas você me ajuda a ser corajoso, está bem? Sofia assentiu solenemente. Vou cuidar de você, tio Ricardo. Quando voltou para dentro, encontrou Camila colocando a sopa na mesa. Ela sorriu docemente, como sempre fazia. Mas agora, Ricardo via cálculo por trás daquela expressão. Como havia sido cego por tanto tempo. Pronto, meu amor, sua sopa medicinal está servida. Ele se sentou à mesa, observando cada movimento dela, cada expressão, cada palavra. Era como ver a própria esposa pela primeira vez e a descoberta o aterrorizava. Durante todo o almoço, uma única pergunta martelava em sua mente. Quem era realmente a mulher sentada à sua frente? Na manhã seguinte, Ricardo acordou com a sensação de que havia dormido ao lado de uma estranha. Camila se comportava normalmente, preparando o café da manhã com a mesma eficiência de sempre. Mas cada gesto dela agora parecia calculado. Ele observava disfarçadamente enquanto ela verificava o celular obsessivamente, sempre virando a tela para longe dele. Amor, preciso sair para algumas reuniões hoje, anunciou ela casualmente, untando torrada com geleia. Questões administrativas chatas dos nossos investimentos menores. Você sabe como essas coisas são burocráticas. Ricardo assentiu, mantendo a expressão neutra, apesar do alarme que soava em sua mente.
Camila nunca havia mencionado reuniões presenciais para esses assuntos antes. Tudo sempre foi resolvido por telefone ou e-mail. Claro, vai demorar muito, talvez o dia todo. Você sabe como são essas coisas. Ela o beijou na testa. Um gesto que deveria ser carinhoso, mas que agora lhe causava náusea. Descanse bastante, ainda está parecendo abatido. Assim que ela saiu, Ricardo ligou para Marina. O investigador já foi contratado? Sim, senhor. Detetive Carlos Mendonça, com excelentes referências. Ele pode começar hoje mesmo, se necessário. É necessário. Passe meu endereço para ele e diga que é extremamente urgente. Quero vigilância discreta da minha residência, especialmente de pessoas que possam se aproximar quando minha esposa estiver sozinha. Entendido. Mais alguma coisa? Ricardo hesitou antes de fazer a pergunta que o atormentava. Marina, você poderia verificar discretamente o histórico bancário das contas conjuntas, principalmente movimentações nos dias em que estive viajando nos últimos 6 meses? Claro, senhor. Vou tratar disso imediatamente. Depois de desligar, Ricardo se dirigiu novamente ao porão. Desta vez, examinou tudo com mais cuidado. Além da caixa de ferramentas misteriosa, encontrou algo que havia passado despercebido na véspera. Uma pequena pilha de papéis escondida atrás da caldeira. Eram recibos. Recibos de hotéis caros, restaurantes sofisticados, lojas de joias, tudo datado exatamente dos períodos de suas viagens. Mas o que o deixou em choque foi perceber que os valores eram astronômicos. Muito além do que Camila costumava gastar, e todos pagos com cartões que ele não reconhecia. Como ela conseguiu esses cartões? Murmurou, fotografando cada documento. Um recibo em particular chamou sua atenção. Era de uma joalheria exclusiva, no valor de R$50 mil, comprado há 2 semanas, exatamente quando ele estivera em São Paulo fechando um contrato. A descrição do item era vaga. Serviços especiais conforme solicitado. Que tipo de serviços especiais uma joalheria ofereceria por R$50 mil? O toque do celular o interrompeu. Era um número desconhecido. Senhor Santana, aqui é o detetive Mendonça. Sua secretária me passou o caso. Posso estar aí em 20 minutos para conversarmos? Perfeito. Use a entrada lateral da propriedade. Tem um portão menor que dá direto para o Jardim dos Fundos. Enquanto aguardava, Ricardo decidiu conversar novamente com Sofia. Encontrou-a no local habitual, mas desta vez ela parecia agitada. Tio Ricardo, aconteceu uma coisa estranha ontem à noite, disse ela assim que o viu. Depois que você entrou, vi a tia falando no telefone no jardim. Ela estava muito nervosa e dizia coisas como: ele suspeita de alguma coisa e vamos ter que acelerar o cronograma. O sangue de Ricardo gelou. Cronograma? Ela disse, cronograma de quê? Não entendi tudo, tio, mas ela também disse algo sobre: a transferência tem que acontecer antes dele descobrir e o documento está quase pronto. Transferência, documento. As peças do quebra-cabeça começavam a formar uma imagem aterrorizante. Ricardo sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Sofia, escute bem, disse ele, ajoelhando-se para ficar na altura dela. A partir de agora, quero que você tenha muito cuidado. Se algum adulto que você não conhece tentar conversar com você ou te oferece qualquer coisa, você corre. Entendeu? A seriedade em sua voz assustou a menina. Tio, você está em perigo? Antes que pudesse responder, viu um homem se aproximando pela entrada lateral. Trajava roupas casuais, mas tinha o porte inconfundível de quem estava acostumado a lidar com situações perigosas. Devia ser o detetive. Sofia, vou conversar com um amigo agora. Você fica por aqui, mas bem longe. Está bem? E se vir minha esposa voltando, você me avisa. O detetive Mendonça se aproximou com um aperto de mão firme. Era um homem de meia idade, cabelos grisalhos,
olhos que pareciam ler cada detalhe do ambiente. E Sr. Santana, pelo que sua secretária me informou, o senhor suspeita de atividades irregulares em sua residência durante suas ausências. Mais do que suspeito, tenho certeza. Ricardo entregou-lhe as fotos dos documentos e ferramentas. Encontrei isso tudo escondido em minha própria casa. E há uma criança aqui da rua que tem observado movimentos estranhos. O detetive examinou as imagens com atenção profissional. Sua expressão foi ficando cada vez mais séria. Sr. Santana, pelo que estou vendo aqui, o senhor pode estar envolvido em algo muito mais sério do que uma simples traição conjugal. Ele olhou diretamente nos olhos de Ricardo. Esses equipamentos eletrônicos são instrumentos de espionagem profissional. E esses recibos, isso aqui não é comportamento de compras pessoais, é lavagem de dinheiro. Ricardo sentiu as pernas fraquejarem. Lavagem de dinheiro? Mas o dinheiro é meu. Exato. E é isso que torna a situação ainda mais grave. O detetive Mendonça guardou o celular após examinar as fotos que Ricardo havia tirado. Sua expressão grave confirmava os piores temores do empresário. Por Sr. Santana, preciso ser direto com o senhor. Esses equipamentos não são para espionagem doméstica comum. São instrumentos de interceptação bancária e clonagem de dispositivos. Sua esposa, ou quem quer que seja por trás disso, tem acesso a informações que podem comprometer completamente seus negócios e finanças. Ricardo sentiu o mundo girar ao seu redor. Você está dizendo que ela pode estar roubando minha empresa? Estou dizendo que ela tem os meios para fazer isso. E pelos recibos que encontrou, já está movimentando quantias consideráveis. O detetive apontou para uma das imagens. Veja esta joalheria. Conheço o estabelecimento. Eles não vendem joias por R$50 mil. Eles oferecem serviços de aquisição discreta, basicamente, conversão de dinheiro em bens não rastreáveis. Meu Deus! Ricardo passou as mãos pelos cabelos, tentando processar a informação. Há quanto tempo isso pode estar acontecendo? Pelos padrões que observo, pelo menos 1 ano, talvez mais. Mendonça fez uma pausa estratégica. Sr. Santana, preciso perguntar. O senhor conferiu suas contas bancárias recentemente? As principais, não apenas as conjuntas? A pergunta atingiu Ricardo como um raio. Quando foi a última vez que havia verificado pessoalmente seus extratos? Camila sempre cuidava da organização financeira doméstica, e ele confiava plenamente nela. Não com frequência. Minha esposa, eu confio. Confiava nela para cuidar dessas questões. Sugiro que verifique imediatamente, mas com cuidado. Se ela tem acesso aos seus dispositivos, pode estar monitorando suas atividades. Naquele momento, Sofia apareceu correndo pelo jardim, visivelmente agitada. Tio Ricardo, a tia está voltando, ela está vindo pela rua com um homem que eu nunca vi. O detetive reagiu instantaneamente. Onde posso me esconder para observar sem ser visto? Há uma pequena casa de ferramentas nos fundos do jardim. Dá para ver a entrada principal de lá. Ricardo se virou para Sofia. Pequena, você precisa sair daqui agora. Vá para longe da casa e só volte depois que eles saírem. Está bem? Mas Sofia balançou a cabeça determinadamente. Não, tio. Quero te ajudar. Posso me esconder lá na árvore grande. Ninguém me vê lá. Antes que Ricardo pudesse protestar, ouviram o som do portão eletrônico se abrindo. O detetive correu para se posicionar. E Ricardo voltou rapidamente para dentro da casa, tentando aparentar normalidade. Camila entrou acompanhada de um homem alto, moreno, vestindo roupas simples de trabalho. Carregava uma caixa de ferramentas idêntica àquela que Ricardo havia encontrado no porão. Querido, que bom que você está melhor, disse Camila. Mas Ricardo percebeu a tensão em sua voz. Este é o Sr. Paulo, o encanador que vai verificar um probleminha no sistema hidráulico. O homem estendeu a mão para Ricardo. Prazer, Sr. Santana.
Sua esposa me falou sobre uns ruídos estranhos nos canos quando o senhor não está em casa. A mentira era tão descarada que Ricardo quase não conseguiu manter a compostura. Ruídos? Não percebi nada. Ah, são bem sutis. Camila interveio rapidamente. Só notei porque fico mais tempo em casa quando você viaja. Melhor prevenir, não é? Ricardo observou os dois enquanto fingiam naturalidade. Havia uma intimidade entre eles que não condizia com uma relação profissional. A forma como se olhavam, como se comunicavam através de gestos quase imperceptíveis, eram claramente muito mais próximos do que Camila fazia parecer. Claro, melhor prevenir mesmo. Ricardo forçou um sorriso. Vou deixá-los trabalharem. Estarei no escritório se precisarem de alguma coisa. Subiu para o escritório, mas posicionou-se de forma a observar discretamente os movimentos dos dois. Em vez de se dirigirem para qualquer área que necessitasse reparo hidráulico, foram diretamente para o escritório compartilhado no andar de baixo. Ricardo desceu silenciosamente as escadas e se posicionou onde pudesse ouvir sem ser visto. O que escutou fez seu sangue gelar. As transferências têm que acontecer hoje, dizia a voz de Camila, agora sem qualquer disfarce doce. Ele cancelou a viagem, o que significa que está desconfiando. Não podemos esperar mais. Mas ainda faltam alguns documentos, respondeu o suposto encanador. Se fizermos agora, pode deixar rastros. Não me importo com rastros. Em 48 horas estaremos fora do país. Ele pode suspeitar o quanto quiser. Fora do país. Ricardo sentiu o chão desaparecer completamente sob seus pés. Eles estavam planejando roubar tudo e fugir. E quanto ao problema da criança? Perguntou o homem. Ela viu muita coisa. Pode ser perigosa. A menina da rua? A voz de Camila assumiu um tom frio que Ricardo nunca havia ouvido. Ninguém vai acreditar numa criança abandonada. Mas se ela continuar sendo um incômodo, podemos resolver isso também. O tom ameaçador na voz da mulher que ele havia amado por 5 anos fez Ricardo tremer de horror. Não era apenas seu dinheiro que estava em risco. Sofia também estava em perigo. Naquele momento, percebeu que não conhecia absolutamente nada sobre a mulher com quem havia se casado. Ricardo recuou silenciosamente. O coração batendo tão forte que temia que pudessem ouvi-lo. Precisava alertar o detetive imediatamente. Mas quando se virou para sair, encontrou-se cara a cara com Camila, que havia subido as escadas sem fazer ruído. Querido, o que você está fazendo aí parado? Havia algo diferente em seus olhos, uma frieza que ele nunca havia visto antes. Eu estava vindo ver como estava o trabalho. Gaguejou, tentando manter a naturalidade. Camila o estudou por um momento que pareceu eterno. Ricardo, posso fazer uma pergunta? Por que você realmente cancelou a viagem ontem? A pergunta direta o pegou desprevenido. Era como se ela já soubesse que ele havia descoberto algo. Já disse, não estava me sentindo bem. Ela assentiu lentamente, mas seus olhos permaneceram cravados nos dele. Sabe, é engraçado. Em 5 anos de casamento, você nunca cancelou uma viagem por mal-estar. Nem quando teve pneumonia no ano passado. Ricardo sentiu o suor frio escorrer pelas costas. Às vezes, a gente muda. Às vezes, a gente muda, ela repetiu, como se testasse o sabor das palavras. Ou às vezes, a gente descobre coisas que preferia não saber. Naquele momento, o suposto encanador apareceu no pé da escada. Camila, precisamos resolver aquele problema agora. Não temos mais tempo. A máscara de Camila finalmente caiu completamente. Seu rosto se transformou numa expressão fria e calculista que Ricardo nunca havia imaginado que ela fosse capaz de fazer. Você ouviu nossa conversa? Não foi, Ricardo? Não era mais uma pergunta, mas uma afirmação. Não adiantava mais fingir. Quem é você? A pergunta saiu como um sussurro rouco. Camila riu, um som que gelou o sangue de Ricardo. Eu sou alguém muito boa no que faz.
E o que eu faço é identificar homens ricos, solitários e confiantes demais para seu próprio bem. Isso tudo foi planejado desde o início. Desde aquela conferência em Paris, meu querido. Você achou que foi coincidência nos conhecermos lá? Eu passei 6 meses estudando sua rotina, seus hábitos, suas vulnerabilidades psicológicas. Ela desceu um degrau e Ricardo percebeu que estava sendo encurralado. Homens abandonados na infância são tão previsíveis. Vocês têm uma sede desesperada por pertencimento que os torna incrivelmente manipuláveis. As palavras atingiram Ricardo como socos físicos. Cada gesto carinhoso, cada momento de intimidade, cada "eu te amo", sussurrado no escuro, tudo havia sido encenação. E Paulo não é encanador, é? Ricardo olhou para o homem que permanecia parado, bloqueando sua saída. Paulo é meu sócio há 10 anos. Somos uma equipe muito eficiente. Camila sorriu friamente. Você é nosso 6º projeto, Ricardo, e definitivamente o mais lucrativo. 6º? O horror da revelação o atingiu como uma avalanche. Você fez isso com outras pessoas? 5 outros homens muito parecidos com você, ricos, bem-sucedidos, carentes emocionalmente. Ela enumerava como se estivesse listando conquistas profissionais. A diferença é que desta vez decidimos ser mais ambiciosos. Em vez de apenas roubar parte do dinheiro, vamos levar tudo. Naquele momento, uma voz infantil gritou do jardim. Tio Ricardo, cuidado! O grito de Sofia quebrou o transe de horror em que Ricardo estava imerso. Camila e Paulo se viraram instintivamente na direção do som. E Ricardo aproveitou o momento de distração para empurrar Camila e correr escada abaixo. Pega ele! Gritou Camila, mas Ricardo já havia alcançado a porta dos fundos. Correu pelo jardim em direção ao grito de Sofia. Mas o que viu o fez parar em choque. A menina estava no chão, e um terceiro homem, que ele não havia visto antes, a segurava pelos braços. Solte ela! Ricardo gritou, correndo na direção deles. Foi quando ouviu a voz do detetive Mendonça vindo de trás da casa de ferramentas. Polícia! Todos no chão! Agora! O que aconteceu nos próximos segundos mudou tudo. O homem que segurava Sofia, assustado com o grito do detetive, a soltou bruscamente e correu. Paulo tentou fugir pela entrada lateral, mas foi interceptado por 2 policiais que Mendonça havia chamado como reforço. Camila, percebendo que estava cercada, tentou uma última cartada. Ricardo, você não entende. Eu realmente me apaixonei por você. Tudo mudou. Eu ia parar com isso. Suas lágrimas pareciam genuínas, mas Ricardo já não conseguia mais distinguir entre verdade e encenação. Foi então que Sofia, ainda no chão, mais segura, disse algo que ninguém esperava. Ela está mentindo, tio Ricardo. Ontem à noite, ela disse para o encanador que, quando tudo acabasse, vocês iam rir muito de como você foi fácil de enganar. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Camila olhou para Sofia com um ódio puro que finalmente revelou sua verdadeira natureza. Naquele momento, Ricardo compreendeu que sua vida havia sido salva por uma criança de 7 anos que ninguém considerava importante, e que sua maior tragédia havia se tornado, paradoxalmente, sua maior sorte. 2 horas depois, a mansão que Ricardo sempre considerara seu refúgio havia se transformado em cenário de investigação criminal. Policiais percorriam cada cômodo, fotografando evidências e catalogando os instrumentos de espionagem encontrados. O detetive Mendonça coordenava a operação, enquanto Ricardo observava tudo de uma cadeira no jardim, ainda em choque. Sofia estava sentada ao seu lado, com um curativo pequeno no joelho, onde havia se machucado ao cair. Uma assistente social havia chegado para cuidar dela, mas a menina se recusava a se afastar de Ricardo. Tio, você está bem? Perguntou ela pela 10ª vez. Seus olhos grandes demonstrando uma preocupação que contrastava drasticamente com a frieza que Camila havia exibido nas últimas horas.
Estou, pequena, graças a você. Ricardo passou a mão carinhosamente pelos cabelos desalinhados da criança. Você foi muito corajosa hoje, salvou minha vida. Eu prometi que ia cuidar de você. Ela respondeu simplesmente, como se proteger um adulto fosse a coisa mais natural do mundo para uma criança de 7 anos. O detetive Mendonça se aproximou com uma expressão grave. Senhor Santana, precisamos conversar sobre o que descobrimos. Ricardo se levantou, mas Sofia agarrou sua mão. Posso ficar, tio? Talvez seja melhor, começou Mendonça, mas Ricardo o interrompeu. Ela pode ficar. Sofia faz parte disso tudo. Ele olhou para a menina. Mas se em algum momento ficar assustada, pode sair. Está bem? Mendonça assentiu e abriu um arquivo. Senhor Santana, a situação é muito mais grave do que imaginávamos. Sua esposa, cujo nome verdadeiro é Helena Cardoso, e o comparsa Paulo Henrique, formam uma dupla especializada em golpes matrimoniais de longa duração. Você disse que eles fizeram isso 5 vezes antes, Ricardo murmurou, lembrando-se das palavras de Camila. Correto. Conseguimos acesso aos computadores deles e encontramos registros detalhados de outras operações. Eles não apenas roubavam dinheiro, estudavam profundamente a psicologia das vítimas, suas vulnerabilidades emocionais, criando perfis psicológicos completos para maximizar a manipulação. Ricardo sentiu náusea. Ou seja, tudo que ela sabia sobre mim, todas as coisas íntimas que compartilhei, foram usadas como ferramentas de manipulação. Eles tinham anotações sobre seus medos de abandono, sua necessidade de controle, até mesmo seus gostos culinários e preferências na cama. Mendonça fez uma pausa delicada, olhando para Sofia. Perdão pela franqueza, mas é importante que entenda a extensão da violação. Sofia, que havia escutado tudo com atenção solene, surpreendeu ambos os homens. Tio Ricardo, a tia nunca gostou de verdade daquelas músicas que vocês ouviam no jardim. Quando você não estava, ela sempre mudava para outras bem diferentes e falava mal delas. Até nas pequenas coisas, tudo havia sido mentira. Ricardo sentiu uma dor profunda no peito, como se estivessem lutando por alguém que nunca havia existido realmente. Há mais, continuou Mendonça. Encontramos evidências de que eles estavam planejando não apenas roubar seus bens, mas também forjar documentos para simular sua morte em um acidente. Isso explicaria as ferramentas especiais que Sofia mencionou. Minha morte? Ricardo sentiu o mundo girar. Aparentemente, matar as vítimas se tornou parte do modus operandi deles nas últimas operações. Descobrimos que pelo menos 2 dos alvos anteriores morreram em acidentes logo após transferirem suas fortunas. Sofia apertou a mão de Ricardo com mais força. É por isso que eu estava preocupada, tio. Eles sempre falavam sobre você como se você fosse temporário. A percepção da criança era assombrosamente acurada. Ricardo percebeu que, se não fosse pela observação cuidadosa e coragem de Sofia, ele provavelmente estaria morto em algumas semanas. Mas há uma boa notícia, disse Mendonça. Conseguimos bloquear todas as transferências a tempo. Seu patrimônio está seguro, e com as evidências que coletamos, Helena e Paulo enfrentarão décadas de prisão. E os outros, as outras vítimas que morreram? Agora que temos evidências, vamos reabrir essas investigações. Suas famílias finalmente podem ter justiça. Ricardo assentiu, mas sua mente estava focada em outra coisa. Olhou para Sofia, que o observava com aquela atenção profunda que havia se tornado familiar. Detetive, Sofia estava em perigo hoje. Se eles foram capazes de matar antes, já pensamos nisso. A assistente social vai cuidar para que ela fique em segurança até... Não. A voz de Ricardo soou mais firme do que esperava. Sofia fica comigo. A assistente social, que havia permanecido em silêncio até então, se manifestou. Senhor Santana, entendo sua gratidão,
mas há procedimentos legais para a guarda de menores. Sofia precisa de cuidados especializados, uma família estruturada. Ela tem uma família estruturada. Ricardo interrompeu, surpreendendo a si mesmo com a convicção em sua voz. Ela tem a mim. Sofia olhou para ele com os olhos brilhando. Tio, você quer ser meu pai de verdade? A pergunta simples atingiu Ricardo mais profundamente do que todas as revelações do dia. Por 5 anos, havia acreditado que tinha uma família com Camila. Agora descobria que a verdadeira família havia estado na rua em frente à sua casa o tempo todo, observando, protegendo, cuidando. Se você quiser me ter como pai, Sofia, sim, eu quero muito ser seu pai de verdade. 3 dias depois, Ricardo se encontrava no escritório da assistente social, da rua Carla Fernandes, com Sofia ao seu lado. A menina vestia roupas novas que ele havia comprado, mas ainda mantinha aquele olhar atento e maduro que o havia impressionado desde o primeiro dia. Senhor Santana, preciso explicar que o processo de adoção não é simples, disse Dr. Fernandes. Folheando uma pasta espessa, há verificações de antecedentes, avaliações psicológicas, visitas domiciliares. Entendo. Estou disposto a fazer tudo o que for necessário. Ricardo respondeu sem hesitação. Há também a questão da história de Sofia. Ela não é apenas uma criança em situação de rua comum. Fernandes olhou gentilmente para a menina. Sofia, você pode contar ao senhor Santana sobre seus pais? Sofia baixou os olhos, brincando nervosamente com as mãos. Tio Ricardo, eu não contei toda a verdade sobre como eu vim parar na sua rua. Ricardo sentiu um aperto no peito. Pode me contar agora, pequena. Não importa o que seja. Meus pais eram ricos também. Papai tinha uma empresa grande, como a sua. Sua voz ficou quase inaudível. Mas eles conheceram uma mulher parecida com a tia Camila. Ela se casou com papai e roubou tudo. O mundo de Ricardo parou. Sofia, você está dizendo que a tia Camila e o tio Paulo fizeram a mesma coisa com meus pais que tentaram fazer com você. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto da menina. Só que com eles deu certo. Dr. Fernandes confirmou com um aceno grave. Os pais de Sofia, André e Márcia Gonzalez foram vítimas de Helena e Paulo há 2 anos. A operação foi bem sucedida. Eles perderam tudo: empresa, casa, economia. O casamento não resistiu ao trauma e eles se separaram. E Sofia ficou com a mãe inicialmente, mas Márcia desenvolveu depressão severa e não conseguia cuidar de uma criança. O pai tentou recuperar a guarda, mas estava lutando contra problemas financeiros e alcoolismo. Sofia acabou no sistema de acolhimento, mas fugiu diversas vezes. Sofia limpou as lágrimas com as costas da mão. Eu fugi porque reconheci eles, tio Ricardo. Quando vi a tia Camila na sua casa, eu lembrei dela. Ela tinha outro nome quando conheceu meu pai, mas era a mesma pessoa, o mesmo jeito de sorrir, a mesma voz quando ficava brava. Ricardo sentiu uma mistura de horror e admiração. Você reconheceu Camila e decidiu me proteger? No começo eu só queria ter certeza. Fiquei observando e vi que era a mesma coisa que aconteceu com papai. O encanador, as mentiras, tudo igual. Sofia o olhou diretamente nos olhos. Eu não podia deixar acontecer com você também. Você sempre foi gentil comigo. Ninguém mais se importava se eu estava com fome ou frio. A revelação atingiu Ricardo como um raio. Uma criança de 7 anos havia reconhecido um esquema criminal complexo e havia arriscado a própria vida para salvar um estranho que mostrava gentileza básica a ela. Sofia, disse ele, sua voz embargada de emoção, você é a pessoa mais corajosa que eu conheço. Dr. Fernandes interveio suavemente. Há mais uma coisa, senhor Santana. Sofia tem tentado há meses nos ajudar a localizar Helena e Paulo para que outros não sejam prejudicados.
Ela nos deu descrições detalhadas, padrões de comportamento. As informações dela foram cruciais para entendermos como eles operavam. Você estava trabalhando com a polícia? Sofia balançou a cabeça. Não exatamente. Eu tentei contar para alguns adultos sobre a tia Camila, mas ninguém acreditava em mim. Disseram que eu era apenas uma criança traumatizada inventando histórias. Mas você não desistiu. Não podia desistir. Se eu não contasse para alguém, eles iam continuar machucando pessoas. Ela fez uma pausa. Como machucaram meu papai e minha mãe. Ricardo se ajoelhou diante da cadeira de Sofia, pegando suas pequenas mãos nas suas. Sofia, quero que você saiba uma coisa. Seus pais, o que aconteceu com eles não foi culpa sua. E o que você fez, me salvando, foi extraordinário. Mas se eu tivesse sido mais esperta quando aconteceu com eles, você tinha 5 anos, pequena. Não havia nada que pudesse fazer. Ricardo a puxou para um abraço. Mas agora, aos 7 anos, você salvou não apenas a mim, mas provavelmente muitas outras pessoas que Helena e Paulo poderiam ter prejudicado. Doutora Fernandes observava a interação com interesse profissional. Senhor Santana, posso fazer uma pergunta pessoal? Por que quer adotar Sofia? É gratidão pelo que ela fez? Ricardo refletiu por um momento antes de responder. No início, talvez fosse gratidão, mas nos últimos dias, percebi algo. Sofia me ensinou sobre coragem verdadeira, sobre amor incondicional, sobre o que significa realmente cuidar de alguém. Ele olhou para a menina em seus braços. Camila fingiu me amar por 5 anos. Sofia me amou de verdade em 5 minutos de conversa na calçada. E seus pais biológicos? Sofia se afastou ligeiramente do abraço para responder. Meu pai está numa clínica se tratando. Minha mãe, ela disse que não consegue mais cuidar de mim porque eu lembro ela de tudo que perdemos. Sua voz era triste, mas não havia amargura. Eu entendo. Às vezes é muito difícil lembrar das coisas ruins. Sofia conversou com ambos os pais sobre a possibilidade de adoção, explicou Dorota Fernandes. Ambos concordaram que seria melhor para ela ter uma nova família. Foi uma decisão muito difícil, mas tomada com amor. Ricardo sentiu seu coração se partir e se recompor ao mesmo tempo. E Sofia, você tem certeza que quer que eu seja seu pai? Não será apenas por alguns dias ou semanas. Será para sempre. Sofia sorriu, o primeiro sorriso verdadeiramente alegre que ele havia visto no rosto dela. Tio Ricardo, você já é meu pai. Só falta o papel dizer isso. Uma semana após a conversa no escritório da assistente social, Ricardo e Sofia estavam transformando o quarto de hóspedes em um verdadeiro quarto infantil. Sofia havia escolhido uma decoração simples. Paredes amarelas claras com desenhos de pássaros, uma cama com dossel branco e uma estante cheia de livros que Ricardo havia comprado especialmente para ela. Tio Ricardo, posso te fazer uma pergunta? Sofia estava sentada no chão, organizando seus novos livros por ordem de preferência. Claro, pequena. Pode me perguntar qualquer coisa. Ricardo parou de montar a mesinha de estudos para dar total atenção a ela. Você sente saudade da tia Camila? A pergunta o pegou desprevenido. Nos últimos dias, estava tão focado em cuidar de Sofia e lidar com as questões legais que não havia parado para processar completamente seus sentimentos sobre a traição. É uma pergunta difícil, respondeu honestamente. Eu sinto saudade da pessoa que eu achava que ela era, mas essa pessoa nunca existiu realmente. Então, é estranho ter saudade de alguém que era só fingimento. Sofia assentiu com aquela seriedade que sempre o surpreendia. É como quando meus pais brigavam por causa do dinheiro que perderam. Eu sentia saudade de como eles eram antes, mas eles não conseguiam mais ser aquelas pessoas. Exato. Às vezes perdemos pessoas que amamos, mesmo quando elas ainda estão vivas.
Ricardo se sentou no chão ao lado dela. Mas sabe o que eu descobri, Sofia? Às vezes, quando perdemos algo que achávamos importante, ganhamos algo ainda mais precioso. Eu? Você. Ele sorriu, passando a mão pelos cabelos dela. E o mais incrível é que você sempre esteve ali, na rua em frente, esperando ser descoberta. Sofia ficou em silêncio por um momento. Então, disse algo que tocou profundamente o coração de Ricardo. Tio Ricardo, você pode me ensinar como ser filha de rico? Eu não sei se sei. A pergunta revelou uma vulnerabilidade que ela havia escondido até então. Ricardo percebeu que, apesar de toda sua maturidade e coragem, Sofia ainda era uma criança que havia perdido tudo que conhecia e agora temia não se adequar ao novo mundo. Sofia, não existe jeito certo ou errado de ser filha, rica ou pobre, não importa. Ele se virou para ficar de frente para ela. Você só precisa ser você mesma, a menina corajosa, inteligente e carinhosa que você já é. Mas e se eu não souber usar os garfos certos no jantar? Ou se eu disser alguma coisa errada quando seus amigos vierem aqui? Ricardo riu suavemente. Pequena, você salvou minha vida, observando detalhes que nem a polícia havia notado. Você é mais inteligente que a maioria dos adultos que conheço. Não se preocupe com garfos e regras sociais. Isso são só detalhes que a gente aprende com o tempo. E se eu sentir saudade de morar na rua às vezes? A pergunta revelou algo que Ricardo não havia considerado. Que você sente saudade? Sofia baixou os olhos. Um pouquinho. Na rua eu sabia quem eu era. Eu era a menina que observava e cuidava das coisas. Aqui, às vezes não sei qual é o meu papel. Ricardo sentiu o coração se apertar. Havia se concentrado tanto em dar a Sofia conforto material que não havia pensado na transição emocional que ela estava vivendo. Sofia, seu papel aqui é ser minha filha. Isso significa que você pode ser exatamente quem você é, mas agora com segurança. Comida, uma cama quentinha e alguém que cuida de você. Fez uma pausa. E sabe qual é a parte mais importante do seu papel? Qual? Continuar sendo a pessoa observadora e protetora que você sempre foi. Só que agora você usa essa habilidade para nos proteger mutuamente, como uma família. Sofia sorriu timidamente. Então posso continuar prestando atenção nas coisas? Por favor, continue. Sua capacidade de observação é um dom. Ricardo se levantou e estendeu a mão para ela. Que tal se fôssemos dar uma volta pelo jardim? Você pode me mostrar todos os detalhes que observou sobre nossa casa nos últimos meses. Enquanto caminhavam pelo jardim, Sofia apontava coisas que Ricardo nunca havia notado. Qual parte do gramado recebia mais sol? Onde os pássaros gostavam de fazer ninhos? Qual janela tinha a melhor vista para a rua? Tio Ricardo, eu posso te contar um segredo? Disse ela quando pararam perto da árvore onde costumava se esconder. Claro, nos últimos meses, quando eu observava você saindo para trabalhar de manhã, eu fingia que você era meu pai. Imaginava que você estava saindo para o trabalho e que quando voltasse, eu estaria aqui esperando. Ela olhou para a casa. Eu nunca pensei que pudesse ser real. Ricardo sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Sofia, sabe o que é mais incrível? Eu sempre senti que faltava alguma coisa na minha vida, mas não sabia o que era. Agora sei, era você. Mesmo. Você trouxe algo para minha vida que eu nem sabia que precisava. Ele se ajoelhou para ficar na altura dela. Você me ensinou que família não é sobre sangue ou documentos. É sobre cuidar uns dos outros, proteger uns aos outros e estar presente nos momentos importantes. Sofia o abraçou forte. Então somos uma família de verdade agora? Somos uma família de verdade agora. Naquele momento, observando a menina que havia salvado sua vida e que agora era sua filha brincando no jardim onde tudo havia começado, Ricardo compreendeu que às vezes as maiores bênçãos vêm disfarçadas das maiores tragédias.
2 semanas depois, Ricardo enfrentava seu primeiro grande desafio como pai. Sofia estava sentada à mesa do café da manhã, mexendo distraidamente na comida sem comer, com olheiras sob os olhos que indicavam mais uma noite mal dormida. Sofia, você não está comendo de novo? Observou ele, tentando manter a voz suave. Está acontecendo alguma coisa? A menina deu de ombros, evitando seu olhar. Nos últimos 3 dias, ela havia se tornado quieta e distante, muito diferente da criança comunicativa que havia se adaptado tão bem à nova vida. Pequena, conversamos sobre isso. Você pode me contar qualquer coisa que esteja te incomodando. Sofia finalmente levantou os olhos e Ricardo viu lágrimas se formando. Tio Ricardo, e se a tia Camila voltar? A pergunta o surpreendeu. Sofia, ela está presa, não pode voltar. Mas e se ela conseguir sair? E se ela descobrir que fui eu que contei sobre o encanador? A voz de Sofia tremeu. E se ela vier atrás de mim? Ricardo compreendeu imediatamente. A criança estava sofrendo de trauma pós-traumático, revivendo os medos e ansiedades de tudo que havia passado. Ele se levantou e foi se sentar ao lado dela. Sofia, olhe para mim. Esperou até que ela o fizesse. Lembra quando você me protegeu, observando a casa e me avisando sobre o encanador? Ela assentiu. Agora é a minha vez de te proteger. Camila não pode sair da prisão por muitos anos. E mesmo se pudesse, ela teria que passar por mim primeiro. Sua voz assumiu um tom firme e protetor. E eu prometo que nunca vou deixar ninguém te machucar. Mas você não sabia que ela era má antes. Como pode ter certeza agora? A pergunta revelou uma sabedoria dolorosa. Sofia havia aprendido cedo demais que os adultos nem sempre conseguem proteger as crianças que amam. Você tem razão. Eu não soube reconhecer Camila antes porque eu queria acreditar no que ela mostrava. Não prestei atenção nos sinais. Ricardo pegou as mãos pequenas de Sofia nas suas. Mas agora eu aprendi algo muito importante contigo. Prestar atenção de verdade. Observar. E você me ensinou isso. Eu ensinei? Sim. Você me mostrou como importante é observar os detalhes, confiar nos instintos, não ignorar os sinais de perigo. Ele sorriu. Sabe o que isso significa? Que agora nós dois estamos atentos. Somos uma equipe de proteção mútua. Sofia pensou por um momento. Como os super-heróis. Exatamente como os super-heróis. Você tem o superpoder da observação e eu tenho o superpoder da proteção. Juntos somos invencíveis. Pela primeira vez em dias, Sofia sorriu levemente. E qual é o nosso nome de super-heróis? Ricardo fingiu pensar profundamente. Que tal Família Fortaleza? Família Fortaleza, repetiu Sofia, gostando do som. Eu gosto. Mas, Sofia, mesmo os super-heróis às vezes ficam com medo. É normal. O importante é conversarmos sobre esses medos, não guardarmos só para nós. Sofia assentiu. Então disse algo que mostrou como estava processando a situação. Tio Ricardo, ontem eu sonhei que a tia Camila voltava, mas no sonho eu não conseguia falar para te avisar. Acordei com muito medo. Pesadelos são normais depois do que passamos. Que tal se criarmos um plano para quando você tiver medo à noite? Que tipo de plano? Se você acordar com medo, pode vir direto para o meu quarto, ou pode me chamar, não importa que horas forem. E durante o dia, se começar a se sentir assustada, você me conta imediatamente. Combinado? Combinado. Naquele momento, o telefone tocou. Era Drá Fernandes. Senhor Santana, tenho boas notícias. Os papéis da adoção estão praticamente prontos. Em mais 2 semanas, Sofia será oficialmente sua filha perante a lei. Ricardo olhou para Sofia, que havia ouvido a conversa. Você ouviu isso, pequena? Em 2 semanas, você será a minha filha oficial. Para sempre. Para sempre. Sofia ficou quieta por um momento. Então disse, tio Ricardo, posso te pedir uma coisa? Claro. Quando eu virar sua filha oficial,
Você pode parar de me chamar de pequena e começar a me chamar só de Sofia? Ou de filha? A pergunta tocou Ricardo profundamente. Ele havia usado pequena como um carinho, mas percebeu que para Sofia representava a lembrança de quando ela era apenas uma criança na rua que ele ajudava por pena. Claro, Sofia. A partir de agora, você é Sofia, minha filha, Sofia. E posso te chamar de pai, em vez de tio Ricardo. Pode! Eu adoraria isso. Sofia se levantou e o abraçou forte. Pai, obrigada por me salvar também. Obrigada por me salvar primeiro, filha. Enquanto a abraçava, Ricardo percebeu que ambos estavam aprendendo a curar feridas antigas através do amor que estavam construindo juntos. Sofia estava superando o trauma de perder sua família original. E ele estava aprendendo que amor verdadeiro não vem de performances perfeitas, mas de momentos genuínos de cuidado mútuo. Pai? Sim, filha? Agora posso terminar meu café da manhã. Estou com fome. Ricardo riu, percebendo que às vezes a cura acontece em pequenos momentos cotidianos, quando nos sentimos seguros o suficiente para simplesmente existir. O dia da audiência final de adoção chegou com uma chuva fina que deixava o ar fresco e limpo. Ricardo ajustou a gravata nervosamente enquanto observava Sofia se arrumar no quarto dela. Ela havia escolhido um vestido azul claro, sua cor favorita, e prendera os cabelos com uma fivela pequena que brilhava discretamente. Pai, você está nervoso? Perguntou ela, notando como ele verificava o relógio a cada poucos segundos. Um pouco, admitiu Ricardo. E você? Eu também, mas é um nervoso bom, não um nervoso ruim. A distinção a surpreendeu. Como assim? Sofia parou de pentear os cabelos e se virou para ele. Nervoso ruim é quando você tem medo de que algo terrível vai acontecer. Nervoso bom é quando você tem medo de que algo maravilhoso demais para ser verdade não aconteça. A sabedoria da criança de 7 anos continuava impressionando Ricardo. Você está certa, é um nervoso bom. No caminho para o fórum, Sofia segurou a mão dele no banco de trás do carro. Pai, posso te contar uma coisa? Claro. Ontem à noite eu sonhei com meus outros pais. Sua voz era tranquila, sem a ansiedade dos dias anteriores. Mas desta vez não foi um pesadelo. Eles estavam me abraçando e dizendo que ficavam felizes que eu encontrasse uma nova família. Ricardo sentiu um nó na garganta. Como você se sentiu no sonho? Triste, mas também em paz, como se eles estivessem me dando permissão para ser feliz de novo. Sofia olhou pela janela. Eu sempre vou amar eles, mas agora posso amar você também sem me sentir culpada. Sofia, você nunca deveria se sentir culpada por ser feliz. Eu sei, mas às vezes o coração demora para entender o que a cabeça já sabe. No fórum, encontraram Drador Fernandes e o advogado que Ricardo havia contratado. Havia também uma surpresa que nenhum dos dois esperava. Os pais biológicos de Sofia estavam lá. André, o pai dela, parecia mais limpo e saudável do que Ricardo esperava. Márcia, a mãe, estava pálida e magra, mas seus olhos brilhavam com uma determinação gentil. Sofia, disse Márcia, ajoelhando-se para ficar na altura da filha. Viemos te desejar boa sorte. Mãe, Sofia hesitou, não sabendo como reagir. Querida, eu e seu pai conversamos muito. Sabemos que não podemos ser os pais que você merece agora, mas queremos que você saiba que tomamos essa decisão por amor a você. Márcia pegou as mãos de Sofia. O senhor. Ricardo pode te dar tudo que não conseguimos mais oferecer. André se aproximou, sua voz embargada. Sofia, você sempre será nossa filha no coração. Mas agora vai ter uma família que pode te proteger e cuidar de você como merece. Sofia olhou entre seus pais biológicos e Ricardo, processando a complexidade emocional da situação. Vocês não estão tristes? Estamos, admitiu André. Mas também estamos aliviados. Você vai estar segura e amada. Márcia se virou para Ricardo.
Senhor Santana, obrigada por salvar nossa filha, não apenas da situação perigosa, mas por dar a ela uma chance de ser criança novamente. Obrigado por terem criado uma menina tão extraordinária. Ricardo respondeu. Vocês podem visitar sempre que quiserem. Sofia sempre será filha de vocês também. Quando foram chamados para a audiência, Sofia caminhou entre Ricardo e seus pais biológicos, segurando as mãos de todos. Na sala do juiz, ela foi questionada sobre sua decisão. Sofia, você tem certeza de que quer ser adotada pelo senhor Ricardo? Perguntou o juiz gentilmente. Sim, senhor. Por quê? Sofia pensou cuidadosamente antes de responder. Porque ele me ensinou que família não é só sobre quem te criou, mas sobre quem escolhe ficar com você nos momentos difíceis. E porque quando eu estava com medo e sozinha, ele me viu de verdade. E você entende que isso significa que o senhor Ricardo será seu pai legal? Entendo, mas ele já é meu pai no coração há semanas. O juiz sorriu e se virou para Ricardo. Senhor Santana, você está preparado para assumir a responsabilidade total por Sofia, incluindo sua educação, saúde e bem-estar emocional? Estou mais que preparado, Vossa Excelência. Sofia me ensinou o que significa ser pai. Ela me salvou primeiro. Agora é minha vez de salvá-la todos os dias pelo resto da vida. Muito bem, o juiz bateu o martelo. Declaro oficializada a adoção. Sofia Gonzalez Santana, você agora é legalmente filha de Ricardo Santana. Sofia explodiu em lágrimas de alegria e correu para abraçar Ricardo. Pai, agora é oficial. Agora é oficial, filha. Enquanto saíam do fórum, uma família de verdade pela primeira vez, Ricardo percebeu que havia encontrado algo que nunca soube que procurava. E Sofia havia encontrado não apenas segurança, mas a confirmação de que era possível reconstruir uma família depois que a primeira se despedaça. Do lado de fora, a chuva havia parado e o sol começava a aparecer entre as nuvens, iluminando o começo de uma nova vida para ambos. 3 meses após a adoção oficial, Ricardo estava em seu escritório doméstico quando Sofia entrou correndo, segurando uma carta oficial. Pai, chegou uma carta do tribunal, disse ela, ofegante de tanto correr. Ricardo abriu o envelope com cuidado. Era a notificação final do julgamento de Helena, Camila e Paulo. Ambos haviam sido condenados a 25 anos de prisão pelos múltiplos crimes de fraude, extorsão e pelos 2 homicídios das vítimas anteriores. Acabou, Sofia. Eles foram condenados. Nunca mais vão poder machucar ninguém. Sofia assentiu solenemente. Isso significa que os pais das outras pessoas que eles machucaram vão ter justiça? Sim, e as famílias vão poder tentar recuperar pelo menos parte do que perderam. Ricardo dobrou a carta. Você sabe que parte dessa vitória é sua, não sabe? Sem sua coragem de me avisar, eles teriam continuado. Nós somos uma equipe, lembra? Família Fortaleza. Nos meses seguintes à adoção, a vida havia se estabelecido em uma rotina amorosa e previsível. Sofia havia se matriculado em uma escola próxima e se adaptado maravilhosamente. Suas notas eram excelentes e ela havia feito vários amigos. O mais importante, os pesadelos haviam diminuído drasticamente. Pai, posso te contar uma coisa sobre a escola? Claro. Sofia se sentou na poltrona ao lado da mesa dele. Tem uma menina nova na minha turma. O nome dela é Ana. Ela é bem quieta e sempre fica sozinha no recreio. Ricardo reconheceu o tom. Sofia havia desenvolvido um instinto protetor aguçado depois de tudo que passou. Você acha que ela está precisando de ajuda? Acho. Ela tem a mesma cara que eu tinha quando morava na rua. Sabe, aquela cara de quem está sempre prestando atenção para se proteger. Sofia fez uma pausa. Posso convidar ela para brincar aqui em casa um dia? Talvez ela só precise de um amigo. Claro que pode. Que tal convidarmos ela para almoçar no sábado? Sofia sorriu. Obrigada. Pai,
Acho que é importante cuidar de quem está sozinho, como você cuidou de mim. A empatia e generosidade de Sofia continuavam impressionando Ricardo. Apesar de ter passado por traumas significativos, ela havia emergido com um coração ainda maior e uma determinação de ajudar outros que estivessem passando por dificuldades. Naquela tarde, enquanto Sofia fazia lição de casa na mesa da cozinha, Ricardo recebeu um telefonema inesperado. Era Docha Fernandes. Senhor Santana, tenho uma pergunta um pouco incomum. Você e Sofia estariam interessados em participar de um programa de mentoria para outras famílias que estão passando pelo processo de adoção? Que tipo de mentoria? Vocês compartilhariam sua experiência com outros pais adotivos e crianças, especialmente casos onde as crianças passaram por traumas. Sofia tem uma perspectiva única que poderia ajudar muito outras crianças. Ricardo olhou para Sofia. Média Prendeste Testes, que havia parado de fazer a lição e estava claramente ouvindo a conversa. Sofia, você gostaria de ajudar outras crianças que estão passando pela mesma situação que você passou? Os olhos de Sofia se iluminaram. Posso mesmo fazer isso? Claro que pode. Na verdade, acho que você seria perfeita para isso. Sofia pensou por um momento. Pai, lembra quando você disse que eu te ensinei sobre observar e proteger? Lembro. Talvez eu possa ensinar outras crianças essas coisas também, para elas saberem que podem confiar nos instintos delas. Sofia se virou para o telefone. Fernandes, eu quero ajudar sim, mas posso fazer uma pergunta? Claro. Sofia, as crianças que vamos ajudar, elas vão saber que também podem se tornar uma família de verdade. Como eu e meu pai, essa é exatamente a mensagem que queremos transmitir. Então eu quero participar. Depois que Ricardo desligou o telefone, Sofia voltou para sua lição, mas parou novamente para dizer: Pai, você sabe qual é a parte mais incrível de ter uma família? Qual? É que o amor não acaba quando você divide, na verdade, fica maior. Ela sorriu, tipo, eu amo você, mas ainda tenho muito amor sobrando para ajudar outras pessoas. Ricardo sentiu o coração se encher de orgulho. Em menos de um ano, Sofia havia evoluído de uma criança traumatizada vivendo nas ruas para uma menina confiante, amorosa e generosa, determinada a usar suas experiências para ajudar outros. Sofia, você sabe que é uma das pessoas mais sábias que conheço? Aprendi com o melhor pai do mundo. Ela respondeu casualmente, voltando à lição de matemática. Naquele momento, Ricardo compreendeu que sua jornada de quase perder tudo havia se transformado na maior bênção de sua vida. Não apenas havia ganho uma filha extraordinária, mas havia descoberto seu verdadeiro propósito: criar um lar onde o amor genuíno pudesse florescer e se multiplicar, alcançando outras pessoas que precisavam de esperança. A casa que um dia havia sido cenário de mentiras e manipulação, agora se tornara um santuário de amor verdadeiro e crescimento mútuo. Um ano exato após aquela manhã ensolarada em que Sofia havia sussurrado seu primeiro aviso sobre o encanador, Ricardo acordou com o som de risadas vindas do jardim. Olhou pela janela e viu Sofia brincando com Ana, a menina que havia se tornado sua melhor amiga, e mais duas crianças do programa de mentoria que haviam visitado no fim de semana. O jardim, que uma vez havia sido cenário de conspirações, agora ecoava com a alegria genuína de crianças sendo simplesmente crianças. Ricardo sorriu, lembrando-se de como aquele mesmo espaço havia testemunhado momentos sombrios que quase destruíram sua vida. Pai, vem brincar com a gente, gritou Sofia, acenando energicamente da árvore onde costumava se esconder para observar a casa. Desceu para se juntar a elas, carregando uma bandeja com sucos e biscoitos. As crianças o receberam com abraços calorosos, algo que ainda o surpreendia e emocionava profundamente. Senhor Ricardo, disse Miguel,
Um menino de 8 anos que haviam conhecido no programa de mentoria. A Sofia me contou que vocês são super-heróis de verdade. É verdade? Ricardo trocou um olhar cúmplice com Sofia. O que você acha? Acho que sim. A Sofia diz que ela tem o poder de observar e proteger, e o senhor tem o poder de cuidar e dar uma família para quem precisa. Miguel tem razão, disse Ana, que havia se tornado mais confiante nos últimos meses. De vocês salvaram um ao outro. Sofia se aproximou de Ricardo e segurou sua mão. Pai, posso contar para ele sobre o projeto novo? Nas últimas semanas, Ricardo e Sofia haviam começado a trabalhar em algo especial. A criação de uma fundação para ajudar crianças em situação de vulnerabilidade e adultos vítimas de crimes financeiros. Sofia havia sugerido o nome Fundação Observadores Protetores. Claro, pode contar. Sofia se animou. Nós vamos abrir uma fundação para ajudar crianças que estão sozinhas e adultos que foram enganados por pessoas más, como o que aconteceu comigo e com meu pai. E vocês vão morar numa casa gigante com todas essas crianças? Perguntou uma das meninas. Não exatamente, riu Ricardo. Vamos ajudar a encontrar famílias amorosas para cada criança, como aconteceu conosco. E vamos ensinar os adultos a prestar atenção nos sinais, como Sofia me ensinou. A melhor parte, acrescentou Sofia, é que vamos ter uma equipe de crianças que já passaram por coisas difíceis para ajudar outras crianças, porque quem já passou por algo sabe melhor como é. Miguel bateu palmas. Eu posso ajudar quando crescer? Claro que pode. Todos podem ajudar. Naquele momento, Ricardo recebeu uma mensagem no celular. Era do detetive Mendonça, agora aposentado, mas que havia se tornado um amigo próximo da família. Ricardo, vi a notícia sobre a fundação no jornal. Parabéns, anexei um artigo que pode interessar a vocês. O artigo relatava que, graças às evidências coletadas no caso de Helena e Paulo, mais 3 casos similares haviam sido resolvidos, resultando na prisão de outros criminosos e na recuperação de milhões em bens roubados para as famílias vítimas. Sofia, vem ver isso, chamou Ricardo, mostrando-lhe o artigo. Sofia leu atentamente, sua expressão se tornando cada vez mais séria. Pai, isso significa que mais pessoas conseguiram justiça por nossa causa? Por sua causa, principalmente. Se você não tivesse tido coragem de me avisar naquele dia, nós somos uma equipe, lembra? Sofia sorriu. Mas é incrível pensar que aquele dia terrível se transformou em algo que ajudou tanta gente. Enquanto as crianças voltaram a brincar, Ricardo e Sofia se sentaram no banco sob a árvore, o mesmo local onde ela costumava observar a casa nos tempos em que vivia na rua. Pai, posso te fazer uma pergunta filosófica? Disse Sofia, usando uma expressão que havia aprendido recentemente. Claro, você acha que as coisas ruins acontecem por algum motivo? Tipo, para ensinar alguma coisa ou levar a algo bom? Ricardo refletiu cuidadosamente. Eu acho que as coisas ruins simplesmente acontecem às vezes. Mas acho também que podemos escolher o que fazer com elas. Podemos deixar que nos destruam, ou podemos usar a experiência para ajudar outras pessoas. É o que nós fizemos? É exatamente o que nós fizemos. Transformamos nossa dor em propósito. Sofia assentiu sabiamente. Sabe qual é a parte mais incrível de tudo isso? Qual? É que no dia que eu te avisei sobre o encanador, eu achei que estava apenas salvando você. Mas, na verdade, eu estava salvando nossa família inteira, mesmo sem saber que íamos virar uma família. Ricardo sentiu os olhos se encherem de lágrimas de gratidão. Sofia, você não salvou apenas nossa família. Você salvou minha capacidade de confiar, de amar, de ser realmente feliz. E você me salvou da solidão e me ensinou que eu mereço ser amada exatamente como sou. Naquele momento, observando as crianças brincando no jardim onde tudo havia começado,
Ricardo compreendeu que, às vezes, as maiores transformações nascem dos momentos mais sombrios. O encanador, que deveria ter sido instrumento de destruição, havia se tornado, ironicamente, o catalisador que consertou 2 corações partidos e os uniu em uma família baseada no amor genuíno e na confiança reconquistada. A pequena mendiga que sussurrou um aviso salvara não apenas um homem rico, mas havia encontrado seu próprio lar. E o milionário que quase perdera tudo havia descoberto que sua verdadeira riqueza nunca estivera em suas posses, mas na capacidade de amar e ser amado incondicionalmente. Enquanto o sol se punha sobre o jardim cheio de risadas infantis, pai e filha sabiam que haviam encontrado algo que nenhum criminoso jamais poderia roubar. Uma família construída sobre a base sólida do amor verdadeiro, da confiança mútua e do compromisso de proteger um ao outro para sempre.